Pessoal, bom dia. Essa aula é uma aula gravada. A gente está no curso de Serviços Jurídicos, no primeiro ano do ensino médio de Grama, no Novotec, né? Integrado. E eu estou aqui com o Kaique, com a Carrie, com a Maria Luísa e com o Fausto, tá? Essa é uma aula de revisão dos conteúdos que a gente trabalhou no primeiro bimestre de 2021, tá bom? Eu vou deixar ela disponível no YouTube para todos que quiserem assistir. É importante eu considerar com vocês o fato de que esse bimestre foi um bimestre dificultoso, né? Um bimestre duro, porque a gente está em adaptação junto com a unidade de vocês, né? No sentido de trazer o máximo possível de alunos para o Teams, né? Temos alguns casos ainda que não conseguimos trazer esse número de alunos suficiente para cá. Um outro ponto importante, né? Durante o semestre, às vezes cai a conexão do professor, eu fiquei sem internet também alguns dias. Uma série de questões que estão aí colocadas para o ensino remoto, tá bom? E, por isso mesmo, o professor vai fazer essa revisão e a gente tem ido bem tranquilamente com o conteúdo. Professor, mas ir tranquilamente com o conteúdo não é ruim para a gente? A gente não está perdendo conteúdo? Não. Não, porque o curso de serviços jurídicos vai acompanhá-los durante os 3 anos, né? E é uma matéria densa que a gente tem que ir trabalhando de forma vagarosa mesmo. Então, está sendo propício para a gente, está sendo bom, né? Está sendo positiva essa situação. Eu vou trabalhando aos poucos o conteúdo, passando o texto, vocês vão tendo acesso ao conteúdo, uma atividade inicial, né? Para depois, quando a gente ingressar, normalizar um pouco mais a situação, a gente caminha de forma mais forte, né? Caminha de forma até um pouco mais rápida. Mas, por enquanto, vamos de forma tranquila, tá bom? Então, essa revisão eu quero mostrar para vocês, né? A primeira, deixa eu só ver aqui se está, para todo mundo tá vendo a tela. Pessoal, vocês estão vendo a tela do Google? Não sei se vocês estão vendo, porque eu estou com o Google aberto. Se alguém puder falar no áudio para mim, seria bom. Tô vendo, Marcos. Opa, obrigado. Então, olha lá, pessoal. Uma das primeiras aulas que a gente fez, né, foi estudar o que é teoria, né? O que é teoria, porque a nossa disciplina do direito, uma das disciplinas que a gente estuda é teoria geral do direito, né? Teoria geral do processo. Então, por que teoria geral do processo, né? Por que tem esse nome a disciplina? E aí, a primeira questão, né, que eu quis trabalhar com vocês é a ideia de teoria, tá? Então, tem aquela teoria do conhecimento popular, isso aí é uma teoria, né? Isso aí é uma ideia meio vaga, quando a gente pensa em teoria popular, né? Agora, uma especulação, né, uma ideia assim, será que... Aí eu tenho uma teoria sobre a cidade de Grama. Grama é mais gelado do que São José porque fica mais alto. Beleza, é uma especulação. Eu não verifiquei isso na prática, na ciência, né? Agora, uma teoria científica, né, já é diferente. É o nosso caso aqui. Nós estamos diante de uma teoria científica, né? E aí ele coloca para gente que a teoria científica ela tem problema, evidências, postulados, axiomas, perguntas, hipóteses, previsões, teses, regras e leis, né? Então, a teoria, no caso da ciência,
é uma coisa mais concreta, é uma coisa mais eficiente, né? Então, não vou entrar no mérito de todos esses itens aqui, porque é uma revisão. Mas quando a gente fala em teoria, não é uma especulação sobre algo, né? Mas é o pensamento e uma explicação sobre um assunto, né? Sobre um determinado assunto que é importante para a humanidade, que é importante para a sociedade e que tenha, por exemplo, uma pergunta, um postulado, um problema, né? Uma previsão, tá? Então, ele dá o exemplo para a gente sobre a teoria dos pássaros, né? Explica o que é postulado, né? Também chamado de princípio ou axioma em algumas áreas. É parte da espinha dorsal de uma teoria no sentido estrito, né? Trata-se de uma ideia central, bem ampla, no formato de hipótese, que visa explicar um determinado fenômeno, né? Então, a teoria, ela tem esse sentido, ela tem uma hipótese. E teoria geral do processo, né? A gente primeiro precisa entender o que também é o processo. A ideia era essa, eu estava trabalhando com vocês. Primeiro, o que é teoria, para depois a gente trabalhar o que é processo. Só um instantinho, eu vou procurar onde abrir o link de processo. Não abriu o link de processo. Ah, tá aqui. E aí eu trouxe para vocês o significado de processo, né? Processo é uma palavra com origem no latim procedere, que significa método, sistema, maneira de agir, conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo, né? Então, pessoal, todo lugar que a gente vai, toda empresa que vocês forem trabalhar, toda a repartição pública, como que eu até posso explicar isso? Como toda situação em que você precisa atingir um resultado vai exigir de você um processo, né? Pessoalmente, você pode passar por processos, tá? Então, a ideia de processo, né, tá aqui, né? É um método, um sistema, uma maneira de agir, né? Um conjunto de medidas para atingir, né, um objetivo. Essa é a ideia de processo, né? São uma série de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Mas em alguma medida, essas medidas possuem ligação. É isso que importa num processo, né? Então, tem ligação e visam um objetivo. Então, se eu estou falando do meu processo pessoal de maturidade, por exemplo, é um processo que tem algo em comum, né? Esse processo ele é em comum a mim, ele acontece com a minha pessoa. E ele tem um objetivo, entendeu? Aumentar minha maturidade, por exemplo. Eu estou tentando um objetivo, um processo que eu fiz na minha vida pessoal para economizar dinheiro, visando comprar um carro, né? Então, ele tem um objetivo comum, um objetivo específico, desculpa, que é comprar o carro, né? E qual é a ligação disso? É um processo que está acontecendo comigo, né? Olha só, isso aqui é muito importante. Etimologia, né, é a ideia da palavra, o significado da palavra. Processo tem uma ideia a ver com percurso, né, e avançar ou caminhar para frente, né? Por isso que um processo tem que atingir um objetivo. O primeiro passo é você entender o que você precisa. O que eu preciso para comprar um carro? Preciso economizar dinheiro. O segundo passo é você analisar onde você pode economizar dinheiro. Então eu tenho um gasto aqui que esse gasto eu não preciso ter. Posso excluir da minha vida.
né? Então, você exclui esse gasto. O terceiro passo é você encontrar uma conta no banco para ver onde você vai depositar esse dinheiro, né? E aí, beleza. Aí, o quarto passo é você economizar mais um pouco. O quinto passo é você pesquisar o preço do carro para ver se você está indo em direção ao seu objetivo. Se você precisa economizar mais, se você pode economizar menos, né? Então, são passos que te levam a um objetivo comum, a um objetivo específico, compra do carro, né? E são todos relacionados um ao outro, tá bom? Isso que é importante no processo, tá? E aí, todo mundo me acompanhando, gente? Carrie, Kaique, Maria Luísa, Sim. Fausto. Legal. Vamos lá. Tá? Então, no direito, né, o processo, ele significa ou que a gente tem uma ação judicial, né, ou também uma ação administrativa, tá? Um processo administrativo. No direito, e aí entra a teoria geral do direito processual, né, a teoria geral do processo. No direito, todo processo é uma sequência de atos. O que são esses atos, professor? São os passos, né, pré-definidos de acordo com a lei, com o objetivo de alcançar um resultado de relevância jurídica. Então, pessoal, anotem isso para vocês. Anotem aí, né? Deixe isso anotado. Eu vou colocar aqui no chat e se vocês puderem anotar, é muito legal. Podem anotar, gente? O que acontece, pessoal? Então, no direito e no processo que ocorre no direito, os atos eles estão pré-definidos em lei. Eles têm que estar escritos na lei, né? É diferente, então, daquele processo, professor, que eu estou na minha vida para comprar um carro ou para poder chegar com aos 18 anos e tirar minha carta. É diferente desse processo, não é? É diferente. É diferente porque no âmbito do direito, esses atos eles estão previstos em lei, estão escritos numa lei que chama Lei de Processo, né? O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, tá? Estão aí, gente? Estão anotando? Beleza. Enquanto vocês anotam, eu vou mostrar para o pessoal que vai ver isso de forma no YouTube, o Código de Processo Civil. Esse aqui é o nosso Código de Processo Civil, né? A Lei 13.105, de 16 de março de 2015. É uma lei nova, né? Já não tão nova assim, já tem seus 6 anos, mas um código do nosso processo foi aprovado recentemente, tá? Então, aqui ele fala para a gente sobre o processo civil, tá? Por quê, professor? Porque além do processo civil, eu tenho o Código de Processo Penal, que é muito importante para a gente. E por que eu falei que uma lei de 2015 é nova, professor? Nossa, que lento que tá, né? Veja, essa lei de 2015 já não é tão nova assim, né, professor? Olha só. Porque o Código de Processo Penal, que não quer abrir para mim aqui, ele é de 1941.
né? Ele é de 1941, então ele está um pouco antigo já, tá? Além do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil, professor, tem mais outros códigos de processo? A gente tem outros processos importantes, né? Nós temos processo... Nossa, não está abrindo. Ah, agora foi, né? Nós temos no direito do trabalho, a gente tem o direito do trabalho processual, que está na própria CLT, tá? Na própria CLT tem a parte processual do direito do trabalho, tá? E vai ter códigos mesmo somente o direito penal e o direito civil, né? Você tem outros códigos, mas os mais importantes são esses, né? Os códigos de processo civil e os códigos de processo e o código de processo penal, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês o processo civil, né? Ele diz para a gente que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições deste código, né? Então, olha lá, primeiro passo para que um processo se inicie, né? A parte, né? Precisa da parte tomar a iniciativa. Ou seja, aquele que está interessado em atingir um objetivo com o processo, né? E se desenvolve por impulso oficial, né? O que é o impulso oficial? Professor, a gente precisa saber tudo isso hoje? Não, calma, né? A gente só está analisando o código aqui. Impulso oficial é quando o próprio sistema jurídico, né, e os servidores que trabalham no judiciário ou, né, responsáveis pelo judiciário, eles dão um impulso àquele pedido da parte. Então a parte vai lá, leva o seu pedido no fórum, né, e os servidores impulsionam aquele pedido para que outros atos processuais ocorram, tá bom? Então, isso só para a gente ver o que inicialmente é um processo. Terminaram de anotar, gente? Beleza, Karen? Beleza, Kaique? Maria Luísa? Fausto? Beleza. Tá aí, Maria Luísa? Então vamos lá, pessoal. Então, aqui nesse textinho que eu trouxe para vocês, ele traz para a gente todos os tipos de processos que tem, os 4 principais, né? Processo civil, processo trabalhista, processo administrativo e processo penal. Tem que saber tudo isso hoje, gente? Não, nós vamos ver isso devagarzinho. Estamos só introduzindo aqui os conceitos com vocês, tá? Esse aqui é o Código de Processo Civil, que fala lá do processo civil, né? E que é processo civil? É um ramo do direito público que designa normas de atuação no caso dos atos que conduzem à aplicação do direito subjetivo com o objetivo de solucionar algum tipo de conflitos de interesses, né? No Brasil, um processo civil decorre do acordo de acordo com as normas estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. O processo civil, pessoal, é aquele que trata sobre os nossos assuntos particulares, né? Assuntos privados, que são decorrentes da nossa vida civil,
que estão disciplinadas aonde? No Código Civil. Então, quando vamos tratar de um problema de alimentos, pai que deve alimentos para os filhos, né? Alimento para os filhos é uma previsão, uma exigência legal que está lá no Código Civil, né? Quando o pai descumpre com o Código Civil por não pagar alimentos às crianças, o menor, ou mesmo a mãe, ou os responsáveis pelas crianças, vão até o judiciário e provocam o judiciário, né? Provocam o judiciário como? Ah lá, ó, por iniciativa do responsável da criança, que é a parte, ou mesmo dos menores, né? Vão até o judiciário e peticionam, iniciam uma ação lá. E aí, o pessoal que trabalha no judiciário é obrigado a dar sequência, por isso que fala impulso oficial, ao pedido daquela mãe, ao pedido daquele menor, visando o quê? Qual é o objetivo? Visando que o pai pague a pensão alimentícia, né? E para isso eu preciso de um processo. O que tem nesse processo? O juiz vai intimar o pai da criança que não está pagando os alimentos. Isso é uma parte do processo. Uma outra parte do processo é ouvir esse pai da criança, por que ele não está pagando, o que está acontecendo, quanto que ele pode pagar. Então, são partes de um processo que visam chegar num único objetivo, que é o pagamento da pensão, tá? Daí a gente tem o processo trabalhista, que está aqui no decreto, né, na CLT, tá? O processo trabalhista, ele tem relação com as relações de trabalho, tá? E com a CLT. Já o processo administrativo, pessoal, é aquele que acontece dentro dos órgãos públicos, tá? Dentro dos órgãos públicos. Então, na nossa escola tem processo administrativo, na prefeitura tem processo administrativo, tá bom? Quando o pai de vocês ou a mãe de vocês vão fazer um concurso público, buscar alguma coisa junto com a prefeitura ou assim, a Câmara Municipal de Grama, eles fazem via processo administrativo, tá? E aí a gente também tem o processo penal, né? O processo penal tem a ver com o Código Penal. Aqui a gente está falando de penas, tá? Então, veja que por isso que eu falei em teoria geral do processo, porque a gente não vai ver só um processo, nós vamos ver todos os processos, né? E aí eu tenho uma teoria geral dos processos. O que é importante, né? O que é comum nesses processos todos, tá? O que é comum? É isso que a gente vai ver a partir de agora, né? A gente vai ver atos que são comuns a cada um desses processos. A gente não vai ver o processo administrativo, o processo penal, o processo civil, o processo do trabalho, cada um separado um do outro. Não, a gente vai entender o que é comum a todos eles no âmbito processual, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu vou parar a gravação agora, só um instantinho aqui, para não ficar muito longa a gravação.